Vamos para um outro caso que também repercute muito, a gente está acompanhando ao longo aí dos últimos dias a morte da Juliana Marins lá na Indonésia. Eu tenho novidades sobre isso, porque o laudo do IML do Rio de Janeiro confirmou que ela morreu por lesões poliviscerais e traumatismo, decorrentes de uma queda durante uma trilha no vulcão Rinjani lá na Indonésia. Essa análise, gente, foi realizada no Brasil após um pedido da própria Defensoria Pública da União e incluiu peritos da Polícia Civil, da Polícia Federal e um técnico da família. O dia exato da morte, no entanto, ainda não foi determinado e não pôde ser determinado. O corpo foi resgatado quase 4 dias depois do acidente e agora segue a investigação do caso. Eu vou perguntar para Carla o que está faltando descobrir, Carlinha, dessa história. Então, é tão triste, você sabe, Paulo, e as pessoas que nos assistem, eu conversei com um médico legista também para entender, né, como é que se deu o processo, infelizmente, de morte também da Juliana. E o que ele me explicou, e é bem interessante para vocês entenderem, que primeiro a gente teve aquela queda acidental dela, né, que foi um trauma inicial bastante severo, ela vai cair ali de muitos metros de altura, independente de ser um solo mais fofo, mas ela bate em pedras, ela vai se machucando ao longo da descida. Aí ela teve o período de sobrevivência, né? Porque a gente tem ali os sinais de que a Juliana permaneceu consciente por horas ou até dias após a queda. A gente tem aquele drone, ela está acenando, ela mexe com a cabeça, ou seja, são sinais vitais importantes. E só que vai acontecer a chamada deterioração fisiológica, que é a evolução do quadro dela, né? Com hemorragia, hipoxia, hipotermia. Então, veja só, ela começa, como ela teve a queda, por fora, às vezes, a gente não está vendo sangramento, mas dentro do nosso corpo, ele também ele sofre Também ferimentos. sangra, claro. Fígado, pulmão. Então, ela estava sangrando, ela estava perdendo sangue, e aí começa a ficar muito frio, então a gente tem a questão da hipotermia, a gente tem a hipoxia também, que começa a sentir falta de ar, e a possível falência múltipla dos órgãos. A gente tem a parada cardiorrespiratória, que é a morte entre entre o dia 21 e o dia 23. E aí vem a constatação da morte. O que eles estão esperando aqui, né? A juíza, quando o corpo da Juliana chegou, tinha, naquele primeiro momento, proibido a cremação do corpo. O pai, a família gostaria, a juíza fala, não, vamos aguardar para que a gente tenha ali elementos suficientes para saber se não teve uma negligência maior, se ela não foi morta por alguma outra condição. O que os juízes estão procurando ali? Será que ela tomou uma facada e foi empurrada? Será que aconteceu algo pior com a Juliana, que não foi só a queda? Porque a informação que a gente tem, gente, é de que ela estava numa trilha, começa a se sentir mal, aí uma infelicidade daquele homem de largar ela sozinha ali e falar, daqui a pouco eu volto para te pegar, é uma pessoa passando mal, né? Olha que responsabilidade. Vai seguir com a trilha. O que a juíza queria saber, e está correta, é se não tinha nenhum outro sinal ali que ela poderia ter sofrido, enfim, algo pior, né? Que não foi só o dela ter ficado. Será que alguém atentou contra a vida dela? E aí ficou constatado que não temos essas informações. Realmente, tudo o que aconteceu com a Juliana é em decorrência da queda, Paulo. Não, e também, né, Carla, vai ficar sempre o questionamento, e eu duvido que isso aí seja respondido, porque não é nem uma questão de autópsia ou não, mas poderia ter sido feito algo que não foi feito ali, Sim, né? eu conversei também com o médico legista e ele me disse o seguinte, se ela tivesse recebido o socorro imediato, a Juliana estaria viva. Mas o mais importante aqui para a juíza, de novo, para vocês entenderem, tem muitos casos onde a pessoa caiu. E quando você vai ver, não foi uma queda. Ela já tinha sofrido alguma outra agressão, alguma outra violência anterior, e a queda é uma simulação. Então, ou seja, para esconder alguma coisa. E é isso que a juíza queria saber, inclusive porque a demora do socorro também coloca uma pulga atrás da orelha. Total. Eu gostei dessa juíza, viu? Você achou boa? Eu gostei, porque ela falou, não, calma aí, vamos entender o que aconteceu com a Juliana. E tá certo, é muito triste, a família queria, né, fazer a cremação, e aí depois agora acabaram optando, né, pelo enterro, e se precisar Agora, fazer uma gente, vocês autópsia imaginam, eu futura. fico pensando, né, Carlinha, essa
pior morte que tem, né? Sim, porque Não ela é? é sofrida. Essa Essa é a pior moça morte foi que tem. sendo consumida de novo. Aquelas mortes assim que você vai, putz, morreu, tomou um tiro, tal, é coisa de Acabou. segundo. Agora, morte por câncer. É muito triste. Morte desse jeito, que ela, eu tenho certeza que ela ficou um A do bom tempo Adalberto, ali, né? no A do buraco. Adalberto no buraco lá em Interlagos. Tentando respirar e não conseguindo. Meu, essas gente. mortes são as piores que existem. Não deve ter coisa. Incêndio, afogamento. É Porque muito pesado. mesmo que seja o rápido, falar, não, rápido o quê? 5 minutos. Imagina 5 minutos sem sofrimento, né? É o que o Paulo falou. Às vezes, por pior que seja, né? Tinha um tiro, mas acabou. Né? Tum, você não sentiu. Claro que no final das contas o resultado é o mesmo. Você vai o perder a sua mesmo, vida. Sim, mas ela ficou em você ficar sofrimento. dias ali e naquele frio. Imagina Não, essa menina naquele ela frio. sofreu. Essa menina sofreu, ela foi perdendo a consciência, né? Porque Nossa. a hipóxia vai fazendo você perder a consciência já ali no final. Agora, fica um alerta, né, gente? Vamos procurar essas empresas de turismo. E assim, hoje, ainda bem que a gente tem a internet, olha o lado bom da internet, que as pessoas deixam, né, avaliações. Olha, isso aqui é furada, roubada, as pessoas não prestam socorro. Porque você se coloca em risco, não é? E você Com está num certeza. lugar onde... E aí, se eu cair aqui, tem alguém que pode me pegar? O hospital é bom? A gente tem que olhar essas coisas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe mesmo. Agora, só para entender, só para a gente finalizar esse assunto, os próximos passos do caso Juliana Marim seria o quê? Então, o que a agora- polícia diz? Então, a polícia aqui constatou que realmente não existiu uma violência externa, ela realmente caiu. E aí fica a questão da palavra daquele guia. Ela ficou um tempo sozinha, a gente não sabe se ela se levantou, ela tentou encontrar o grupo, estava desorientada e cai. É um local bastante perigoso. Outras pessoas já relataram, né, que, enfim, que tem essa questão, né, até da altitude ali, então você se sente mal, fica meio atordoada. E entender o que aquela região ali vai fazer, né? Porque nós não estamos falando do governo brasileiro. Essas pessoas serão penalizadas? Qual é o tipo de ressarcimento? Gente, a gente não traz a vida da Juliana. A família dela não consegue trazer a filha de volta. Mas a gente precisa de respostas. Então, a gente espera que o governo brasileiro continue ali, né, interagindo com o governo local para que aquelas pessoas sejam responsabilizadas, porque essa empresa, Paulo, ela Então, não pode continuar operando. Imagine que aqui no Brasil se descubra alguma coisa, tá? Tô tentando elocubrar possibilidades, né? Imagina que aqui descobrimos. A empresa XYZ não fez o que deveria, o cara não enviou o drone que poderia ter enviado, tal, não sei o quê. Como é que funciona isso, Carla? Lá eles vão ser penalizados? Ninguém vai nem mexer no caso, Não, né? assim, isso criou uma comoção muito grande. Tem alguém viu? que Não é pode só- ser punido? Sim, Como a gente seria precisa entender punido? quais são as leis locais. A empresa ela pode ser descredenciada, mudar. O que a família, inclusive, pede, né? Para que mude os protocolos de segurança daquele local. Se você permite que pessoas, que turistas, né, andem naquela região, você tem que ter um mínimo, gente, de segurança. É um mínimo. Mas vamos entender que isso não acontece só lá, acontece em vários outros locais. A gente acabou vendo aqui mesmo, né? Tem essas pessoas que vão para trilhas, enfim, que te levam para condições ali absurdas, com pouca comida. O que acontece? As pessoas acabam também colapsando. O povo se arrisca, né? Demais. Então, a gente não coloque sua vida em risco, não vale nenhuma aventura. E assim, e não que ela não tivesse treinamento, possivelmente ela tinha um treinamento, mas às vezes não é suficiente. Veja o que a pessoa que socorreu ela, aquele outro homem que foi incrível, Agan, o nome dele, não era? O Agan, sim. O Agan. Ele falou, né, dos perigos daquela região. É mesmo, E falou ele mesmo. tem ali muitos anos de experiência, ele conhece bastante. Não é para qualquer pessoa. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Só terminando aqui, eu uma vez fui fazer uma trilha aqui lá na Argentina, nas geleiras. Caramba, cara. Sim, olha, eu não sou uma pessoa muito de esportes de aventura, mas eu estava lá, eu falei, vamos. Eu obedecia absolutamente a tudo que eles falavam. E eles... Caxias. Não, você não tem noção, porque você não sabe que andar no gelo. Você tem que usar um negócio chamado grampone. Então, conforme você pisa, você tem que não só pisar, mas tem que pisar e afundar o pé para ele grudar, porque senão você escorrega. E olha só que legal essa empresa lá. Para cada turista, né? Desculpa, para cada guia cuidava de 2 turistas. E nós tivemos uma brasileira que ficou com medo. Ela teve que voltar.
um guia voltou com ela e depois se reuniu ao grupo. E todo mundo anda na linha, ninguém pode, sabe, sair da linha, porque, de repente, você vê uma vala, olha que bonitinho, você vai cair numa profundidade de não sei quantos metros. Você morre, gente. É a sua vida em risco. Então, a gente precisa obedecer, checar essas empresas, entendeu? E não sair na loucura, porque dá vontade. Ai, o lugar é lindo, deixa eu andar mais um pouquinho. Você toma um pito e fala, volta para cá. Escuta, deixa eu ver como é que tá o chat. Acho que o chat está repercutindo um pouco essa nossa conversa que a gente está falando aqui agora. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. São 9h36. Nós estamos com quase 900 pessoas ao vivo aqui e menos de 300 likes. Carlinha, Nós estamos de 400, gente. Faltam 30 likes pra gente bater os 300 primeiros. Dá aquela força se você gosta do nosso trabalho, porque eu quero ver o que vocês estão falando aqui, ó. A Ingrid tá vindo direto de Floripa, falando aqui. A Cris Kanazawa fez uma pergunta parecida com a minha aqui. Se a juíza tivesse descoberto algum crime, o culpado lá na Indonésia seria penalizado? Como? Sim, E foi o que você respondeu, tem tratativas internacionais, né? A gente aí vai usar, inclusive, o nosso... órgão de relações internacionais para falar, olha, não, a gente encontrou uma facada, ela tinha um tiro na perna, sabe essas coisas? Sim. Tudo isso aí é um crime. Ó, o Ninfros falando, primeiro o guia que deixou para trás, segundo o governo que omitiu informações, terceiro o Brasil por não ter convocado as embaixadas para envio de ajuda tecnológica imediata. Mas, gente, olha, vocês lembram Faz sentido isso do que também. aconteceu lá em Mianmar também? Onde as famílias de 2 brasileiros pediam ajuda, gente, né, para, inclusive, para o consulado lá, e a pessoa do consulado, sabe o que ela falava para a família aqui? Eu cheguei a entrevistar, liga para a polícia. Eu falei, olha, eu que falo com polícia do mundo inteiro, eu não saberia o que fazer. Não dá, e assim, não. Mas ela vai falar em que língua, gente? Ela está precisando de apoio. Então, assim, é um desrespeito, um desleixo com os brasileiros. É que se dane mesmo, aí, né? olha, você sabe quem salva esses 2 brasileiros? É um instituto, e essas pessoas estão de parabéns, se chama Êxodos. Eles se colocaram em risco. Eles foram lá negociar com o exército, que é um exército militar ali, que são forças que estão guerreando, né? E elas vão lá e falam, não, eles são brasileiros, foram traficados e trouxeram esses brasileiros de volta. Então, parabéns para o Êxodo. Não teve ajuda, não teve ajuda do governo brasileiro, viu?